Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Uma hora da manhã, temos então aqui 0 hora da manhã e 10. Temos então aqui Jaguar, agora sim, contra Atléticos FC, que vão jogar pela Copa da Colômbia, primeira rodada da Copa. No agregado temos então 2-1 a favor do Jaguar. O Jaguar jogou fora e venceu, e agora vai jogar em casa, vai pegar o Atlético. Temos nesses jogos um histórico, claro, do Jaguar, que venceu nos últimos 5 jogos. Dois jogos empatou 2 e perdeu 1, marcou 8 golos e sofreu 8. Vai enfrentar um Atlético que nos últimos 5 jogos ganhou 0, empatou uma vez e perdeu 4, marcou 2 golos apenas e sofreu 9. Já em confrontos diretos teve 4 vitórias para o Jaguar e uma vitória para o Atlético. Vamos em dados complementares. Encontramos então com o Jaguar, que ganhou e empatou 5 dos últimos 6 jogos, teve mais de 2 golos e meio em 5 dos últimos 6. Teve ambas marcas em 5 dos últimos 5 e Jaguar marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. Já o nosso Atlético sofreu o golo primeiro em 12 dos últimos 13, perdeu 5 dos últimos 6 e perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4. Jaguar marcou o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, isso nos confrontos diretos. Jaguar venceu 4 dos últimos 4 confrontos em que ambas as equipes se enfrentaram. Então, para essa partida, a gente ficaria aqui com Jaguar ganha ou empata, e seguimos assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 1 hora em ponto, temos então Orense contra Imbabura. Estamos a falar do campeonato equatoriano, a 4ª rodada, onde encontramos o nono que vai enfrentar o 13º colocado da tabela classificativa, onde encontramos o Orense, que nos últimos 5 jogos ganhou 0, empatou 3 e perdeu 2, marcou 4 golos e sofreu 7. Vai enfrentar o Imbabura, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 8 golos e sofreu 6. Dados complementares, encontramos a com o Orense, que não venceu 5 dos últimos 5 jogos, sofreu golo primeiro em 4 dos últimos 4 e teve menos de 2 golos e meio em 5 dos últimos 7 jogos. Já o Imbabura teve mais de 2 golos e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Vemos aqui. Teve 3 por aqui, 16 de março, 9 de março teve 3, 3 de março teve 2 e 10 de outubro de 2023, pela segunda divisão, ainda não fazia parte da primeira divisão, ganhou 4. Então, ficamos com isso, menos de 3.5 para esse jogo, vinha muito a calhar, e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 1 hora e 15, temos então Argentinos Júnior contra Rosário Central, Copa da Liga da Argentina. Estamos a falar da 11ª rodada do campeonato argentino. E vemos um quinto contra o 8º colocado da tabela classificativa, onde encontramos o argentino, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou uma vez e perdeu 1, marcou 9 golos e sofreu 5. Vai enfrentar o Rosário Central, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 3 golos e sofreu 4. Já em confrontos diretos, temos então aqui um Rosário Central que venceu 3 jogos dos últimos 5 confrontos diretos, e o Argentinos Júnior venceram 2 vezes. Dados complementares, encontramos os Argentinos Júnior que ganharam e empataram 11 dos últimos 13 jogos, marcaram primeiro em 6 dos últimos 7, teve ambas marcam em 7 dos últimos 8, e já o nosso Rosário Central teve menos de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8, e Central não venceu 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, vejo aqui uma entrada muito saudável de menos de
4.5 e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 6 horas da manhã temos Jeff United Chiba. Estamos a falar da quinta rodada da segunda divisão do campeonato japonês. Eu gostava muito desse campeonato, deste e do coreano, principalmente as segundas ligas desses países. O Jeff United vai enfrentar o Shimizu S-Pulse, o terceiro contra o oitavo colocado da tabela classificativa, onde encontramos um Jeff United que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 0 e perdeu 3, marcou 12 gols e sofreu 10. E vai enfrentar um Shimizu que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 8 gols e sofreu 6. Em confrontos diretos, uma vitória para o Jeff United, 2 empates e 2 vitórias para o Shimizu. Dados complementares, temos então aqui um Jeff United de Chiba, que marcou o primeiro em 4 dos últimos 5, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8, e o Shimizu venceu 3 dos últimos 4. Em confrontos diretos teve um Shimizu que ganhou e empatou 4 dos últimos 5 e teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 também. Shimizu marcou primeiro em 4 dos últimos 5. Então, para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75, porque eu gosto destes campeonatos, porque são campeonatos de gol, não tem muita volta para dar, como podem ver. E dito isto, vamos então seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 6 horas ainda a contar pela segunda divisão do campeonato japonês. Quinta rodada temos Okayama contra Mito Hollyhock. É o primeiro colocado contra o 17º colocado da tabela classificativa da segunda divisão do campeonato dos samurais, onde encontramos então um Okayama que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou 7, sofreu 2. E encontramos um Mito, vai enfrentar um Mito que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, ganhou 1, e vai enfrentar um Mito que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3, marcou 4 golos e sofreu 6. Em confrontos diretos teve 2 vitórias para o Okayama, 3 empates e 0 vitórias para o Mito. Vamos em dados complementares, onde encontramos então aqui um Okayama que teve menos de 2 gols e meio em 6 dos últimos 8 jogos. Venceu 4 dos últimos 5 jogos. Marcou primeiro em 5 dos últimos 5. Já o Mito perdeu 4 dos últimos 4. Sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 4. Em confrontos diretos, o Okayama ganhou, empatou 7 dos últimos 8. Teve menos 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. E teve ambas marcas em 5 dos últimos 6. E Okayama venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida, vamos ficar com Fagiano Okayama, ganha ou empata, e seguir então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 15h30 temos então aqui a 16ª rodada do campeonato argelino. Esben Aknou contra MC Alger. Esperem, o primeiro contra o 14º colocado. Mas eu tinha a impressão que essas duas equipes jogaram na segunda-feira. As duas mesmo. Mas pronto, não sou eu quem fala. Mas deixa cá ver. Eu tinha a impressão que eles jogaram amanhã. Não era este. Então podemos seguir. Encontramos aqui um Asben que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu 1. Marcou 12 golos e sofreu 4. Vai enfrentar então aqui um MC Alger que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 12 golos e sofreu apenas 5. E em confrontos diretos tivemos 0 vitórias para o Asben, 0 empate e 1 vitória para o MC Alger. Dados complementares, temos então aqui um Asben que marcaram primeiro em 5 dos últimos 6, venceram 4 dos últimos 5, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. Já o nosso MC Asben ganharam e empataram 18 dos últimos 19 jogos. Então, para essa partida, a gente vai ficar com o MC Asben ganha ou empata e seguir então para a tela cheia para saber quais resultados obtivemos nesse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 20 de março de 2024.
Para você que chegou até aqui, por favor, deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. Então, para o nosso dia 20 de março de 2024, temos aqui os melhores jogos. Jaguar de Córdoba contra Atlético, ficamos com Jaguar, ganhou empata. Jeff United a contar pela segunda divisão japonesa contra Shimizu, ficamos com mais de 1,75 e às 15h30 Asben contra MC Argel da Argélia, ficamos com MC Argel ganha ou empata. Para quem é atento, já pode notar que a grade de jogos está muito fraca, tem poucos jogos e para certas pessoas pode ficar com dúvida se entra ou não entra no dia de amanhã. E isso é muito bom, significa que você está atento, você está a preservar o seu capital. Se você tiver dúvida, se você não tiver um capital para dar entrada em todos os dias, principalmente em campeonatos do submundo, espere que as ligas já vão começar. Mas para você que deseja apostar diariamente, faz uma gestão de banca adequada, não tem medo de arriscar, então venha conosco nessa jornada. Então, dito isto, vamos em tela cheia. Então, isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.